Salve, salve pessoal, tudo suave com vocês? Tomara que sim, meu velho. Agora esse daqui acho que é o mais aguardado, né não? O depoimento aí, Aldo Rebelo. Vou trazer aqui pra nós dar uma sacada, por favor. Deixa like logo no vídeo pra não correr risco de esquecer. Se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta alguma coisa pra fortalecer esse negócio de engajamento. Se quiser e puder fortalecer no Pix, a chave é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. E sem delongas, bora pro vídeo, papai. Continuidade, agora é a última testemunha da tarde, uma vez que duas testemunhas, a defesa entregou um documento, uma declaração por escrito, e aí elas foram dispensadas do comparecimento. Eu chamo a testemunha José Aldo Rebelo Figueiredo. Já está presente a testemunha? Sim. Boa tarde, sempre deputado Aldo Rebelo, presidente, ex-presidente da Câmara. O senhor já foi devidamente desqualificado, nome completo, endereço, profissão. O senhor tem alguma relação de parentesco ou qualquer relação com as partes? Boa tarde, ministro. Boa tarde, senhoras e senhores. Não, ministro, nenhum laço de parentesco. Agradeço, deputado Aldo Rebelo, e passo a palavra ao doutor Demóstenes, que foi o advogado do réu Almir Garnier Santos, que arrolou o deputado Aldo Rebelo como testemunha. Por favor, doutor Demóstenes. Boa tarde, ministro Aldo Rebelo. Boa Eu tarde. perguntaria a vou chamar de Vossa Excelência pelo respeito que acho que o Brasil lhe tem. O senhor foi ministro da Defesa. O senhor poderia dizer, ainda que mais ou menos, qual é o marco inicial e final desse período? De quando a quando? Doutor Demóstenes, eu fui ministro da Defesa entre outubro de 2015 e maio de 2016. O brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente da República. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha Aldo, o senhor estava na reunião quando Isso. o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. É isso mesmo. Se é possível um almirante, isoladamente, o almirante da Marinha, ele que foi ministro da Defesa, por uma decisão dele mesmo, sozinho, mobilizar efetivos navais. Ele só. Ou precisa de outros? Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta, simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta, sim ou não?
Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Talvez, ministro, ele queira dizer sim ou não e fazer alguma consideração sobre esse sim ou não. Por favor, então, por favor. Mas o ministro vai permitir que eu faça a minha apreciação? O senhor deve... Fática. Apreciação fática é o que a testemunha faz. A testemunha não pode dar o seu valor à questão. Então, o senhor pode fazer, obviamente, tem toda a liberdade para fazer a resposta fática. Pode ou não, e por que pode ou por que não pode, já que o senhor foi ministro da Defesa. Não pode, ministro, porque qualquer estrutura de comando dentro das Forças Armadas precisa consultar toda a cadeia relacionada com ela. O comandante da Marinha, rigorosamente, ele dirige uma mesa, ele dirige um birô. Quem comanda a tropa é o comando das operações navais, é o comando da esquadra, é o comando da força de superfície, é o comando da força de submarinos. Esse é que é o comando real. Rigorosamente, se não passar por essa cadeia de comando, se não passar por essa cadeia de transmissão, o comando, de fato, fica apenas na palavra. O que eu gostaria de saber era se o inquérito apurou, junto a essa estrutura de comando, se de fato foi transmitida pelo comandante da Marinha alguma orientação nesse sentido. Senhor ministro, eu acho que quem faz as perguntas são o advogado e não a testemunha para o tribunal ou para o advogado. Ele disse que gostaria de saber alguma coisa, não é o momento para que isso aconteça, né? Eu não estou fazendo pergunta nenhuma, eu estou apenas... Desculpa, mas o senhor disse que o que eu gostaria de saber era, não é quem quer saber alguma coisa, somos nós, não o senhor. Eu também quero saber. Por que não? Obrigado. Se o senhor quer saber, depois o senhor vai ler na imprensa. Por favor, doutor Demóstenes, mais uma questão. Pelo seu conhecimento técnico, ministro, a Marinha do Brasil sozinha possui condições de dar um golpe de Estado? Perdão. Técnico. Doutor Demóstenes, não há conhecimento técnico para saber se a Marinha sozinha pode dar um golpe de Estado. Doutor Demóstenes, por favor, vamos levar com seriedade isso. O deputado Aldo Rebelo é um historiador, é uma pessoa, é inteligente. Ele sabe muito bem que, por exemplo, em 64, não foi ouvida toda a cadeia de comando para se dar o golpe militar. Então, nós não podemos aqui ficar fazendo conjecturas fora da realidade. Então, o senhor não pode perguntar algo que ele não tem o conhecimento técnico para responder. Ele é um civil que foi ministro da Defesa, mas é um civil. Por favor, doutor Demóstenes, eu tenho o maior respeito pelo senhor, mas vamos levar isso com regularidade, por favor. Então, vou fazer uma pergunta objetiva. Qual a situação estrutural da Marinha do Brasil e sua capacidade operacional? Doutor Demóstenes, a Marinha é uma força de proteção das águas territoriais. Ela tem muito pouca presença nas chamadas águas interiores, embora o Brasil tenha 30 mil milhas navegáveis, o Brasil tem uma presença muito rarefeita de forças interiores, de equipamentos da Marinha para forças interiores. Portanto, a Marinha dispõe de uma esquadra, uma única esquadra, que está sediada no Rio de Janeiro, uma força de submarinos pequena, que também está sediada no Rio de Janeiro, o comando dos fuzileiros navais, uma força de fuzileiros navais, que é uma tropa também razoavelmente diminuta, também sediada no Rio de Janeiro. Portanto, a Marinha... Deputado, qual é o número de fuzileiros? Acho que 14, 15 mil fuzileiros, todos sediados no Rio de Janeiro. Tem uma pequena unidade em Brasília, mas o Corpo de Fuzileiros Navais, o comando dele, inclusive, fica no Rio de Janeiro. Portanto, a atuação da Marinha é muito reduzida para
para o Brasil profundo, para o interior do Brasil. Não tem capilaridade. A capilaridade está no Exército, que está distribuído pelas fronteiras, tem os pelotões, tem os batalhões, tem as divisões, tem as brigadas, mas a Marinha é uma força quase toda concentrada no Rio de Janeiro, onde está o comando da esquadra, onde está o comando da Força de Fuzileiros, o comando da Força de Submarinos, e tudo isso só pode ser mobilizado a partir do Comando de Operações Navais, que, por sua vez, passa pelo comando da esquadra, que passa pela chamada Força de Superfície, que são os navios, a Força de Submarinos e o Corpo de Fuzileiros Navais. Isso tudo está no Rio de Janeiro. Claro que bloqueando qualquer possibilidade da Marinha ter uma atuação de controle de território, o que exigiria que ela tivesse uma composição que ela não tem. A não ser que fosse na época do Tratado de Tordesilhas, quando o Brasil era, de fato, uma faixa de terra muito próxima do litoral, a atuação da Marinha está muito limitada para qualquer tipo de operação que está em debate nos dias de hoje. O almirante Garnier foi seu assessor no Ministério da Defesa? Se foi, em que função? O meu assessor militar, o ministro, tem os ajudantes de ordens, um de cada força, um da Marinha, um da Força Aérea e outro do Exército, e tem o ajudante militar, aquele que fica mais próximo, fica na sala vizinha ao gabinete do ministro, é o que acompanha o ministro em todas as suas viagens, a sua agenda. E o meu assessor militar foi o almirante Garnier, durante esse período em que permaneci no Ministério, e já tinha sido também assessor militar do ministro Jacques Wagner. Garnier respeitava a cadeia de comando? Doutor Demóstenes, nas Forças Armadas, onde a hierarquia é mais rígida, é exatamente na Marinha. O almirante Garnier, embora fosse um almirante de 4 estrelas, sempre permanecia de pé quando tinha um almirante, ele era de 3 estrelas e permanecia de pé quando tinha um almirante de 4 estrelas na sala. Eu dizia, Garnier, sente. Ele disse, não, eu não posso enquanto tiver um 4 estrelas na sala, ele não poderia se manter sentado. Esse era o nível da noção do cumprimento desses dois pilares das Forças Armadas, que é a hierarquia e a disciplina. E o almirante Garnier sempre foi um homem muito rigoroso no cumprimento desses dois princípios, da hierarquia e da disciplina, tanto na relação comigo como ministro, como na relação com os demais oficiais generais que exerciam comando naquele momento. Era comum que Garnier, nas reuniões, e com Vossa Excelência, eu chamarei assim, se colocasse formalmente à disposição dos seus superiores hierárquicos? Doutor Demóstenes, nas Forças Armadas, toda a cadeia hierárquica se manifesta dessa maneira. Os oficiais que comandam unidades sempre estão à disposição dos seus superiores. Eles não discutem ordens, eles não questionam ordens, eles cumprem ordens emanadas dos seus superiores e, dessa forma, naturalmente, estão sempre à disposição dos seus superiores. Isso é natural. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, do ministro Alexandre de Moraes, do doutor Paulo Bonet, e muito obrigado pela paciência e pela atenção. Agradeço o doutor Demóstenes. Só um minuto da testemunha, perguntando se os demais advogados têm alguma indagação. O doutor Procurador-Geral da República. Tem sim. Boa tarde, senhor Aldo Rebelo. Fazer uma pergunta para o senhor, considerando alguns elementos objetivos que foram mencionados aqui nesse momento da sua oitiva. O senhor mencionou as dificuldades da Marinha
para atuar em todo o território nacional, pelo menos aquele mais afastado do litoral. Foi por isso que o Exército, não aderindo ao golpe, a Marinha desistiu? Você está dizendo que a Marinha tinha um plano de um golpe? Não, eu estou perguntando se eu posso dizer que foi, na sua opinião... Acho que não pode não, senhor. O senhor não tem prova para isso? Eu estou perguntando... Doutor Paulo, pergunte objetivamente, a testemunha, por favor, responda objetivamente. Qual a pergunta objetiva, doutor Paulo, por favor? A pergunta é essa. Se sem o Exército, a Marinha poderia romper com a normalidade institucional, já que o senhor mencionou que a Marinha tem dificuldade de atuar, não tem a capilaridade própria do Exército? O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Posso. A minha pergunta é: o senhor acredita que sem o apoio, sem a adesão do Exército, a Marinha tem condições de promover uma ruptura da normalidade institucional, tendo em vista que o senhor disse que ela tem dificuldade de penetração no território nacional de modo mais intenso, como a penetração que o Exército tem, por exemplo? Eu não acredito que... Vossa Excelência, está perdendo a opinião. Como eu fiz e Vossa Excelência cortou a pergunta, acho que com pertinência. Mas agora o Procurador-Geral da República faz a mesma coisa. Doutor Demóstenes, um minuto. A testemunha, ela afirmou que a Marinha não teria condições, as tropas da Marinha não teriam condições de romper sozinhas a normalidade democrática. Nós não estamos falando aqui, a testemunha deixou bem claro isso. Ela disse que não acredita que a Marinha estaria em fazer isso, mas disse que, do ponto de vista, vamos dizer, abstrato, a Marinha não conseguiria, porque só tem 14 mil fuzileiros navais, não chega aos locais. Correto, deputado Aldo? Isso, eu disse que a Marinha não tem capilaridade no território. Não associei esse raciocínio à ideia de golpe, ministro Alexandre de Moraes. Eu não fiz essa conexão. Exatamente. A pergunta do Procurador-Geral não é se a Marinha quis dar um golpe, é se, como a Marinha não tem capilaridade, se o senhor concluiu que ela não teria condição, ou o senhor não concluiu isso também? Não, essa conclusão é do Procurador-Geral, não é minha. Está bem. Então, ótimo. Então, a testemunha não fez essa conclusão sobre a possibilidade ou não. Satisfeito assim, doutor Demóstenes? Sim, Excelência. Sim? Ótimo. Alguma outra questão, doutor Paulo? Não, só essa, ministro. Então, eu agradeço ao deputado Aldo Rebelo pelo testemunho. A testemunha está dispensada. Uma boa tarde, um bom fim de semana, deputado. Boa tarde, o senhor também, ministro. Corretíssimo, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Oxi, o cara é testemunha, né? Comentarista. E se quiser saber alguma coisa, busque na imprensa. Ou então pode vir aqui no canal Filosofia Marginal também, que obtém essa informação. Principalmente se for sobre a Operação Lava Jato. Essa galera é muito baratinha no Xandão, tira a brava de 1000 graus mesmo. Não vou valor, eu autorizo o Xandão. É bom prender logo o Bolsonaro, viu? Carla Zambelli já ganhou o pinote. Aí vai esperar o que? Bolsonaro ganhar também, Pode não, velho. Chama ele pra depor. Essa semana ele não vai na PF, né? Pra depor. Pronto. De lá mesmo já deixa ele guardado, velho. O primeiro depoimento que tiver, seja por causa dos bagulho de Eduardo Bananinha, ou seja por causa dessa Operação Lava Jato mesmo. Ou então manda a PF fazer o toque de manhã cedinho. Uma lazarenta capaz de querer investigar. Enfim, vou encerrar o vídeo. Por favor, se inscreve no canal, deixa aquele like cabuloso pra fortalecer o engajamento. Comenta alguma coisa também, na dúvida que comentar. Aquele boi velho sem anistia pra golpista, que as pernas dele já tremem logo, véi. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, que vem muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. E se puder fortalecer no Pix, ajuda e filosofia marginal
@gmail.com. Pode virar membro do canal também, ou então mandar esse negócio de valeu demais. Tamo junto, até a próxima. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!